Bem-vindos todos ao nosso curso de Direito Ambiental. Meu nome é Fabiano Werle. Participem. Você que já assiste ao nosso canal, continue assistindo e aumente sua participação. Amigos, hoje o nosso assunto é a competência privativa da União para legislar em alguns temas de direito ambiental. Então, vamos relembrar. A gente viu no encontro anterior o artigo 21 da Constituição. É aquele da competência exclusiva para criar grandes sistemas de proteção do equilíbrio ecológico. Mesmo quando da instituição de sistemas não voltados exclusivamente para a preservação, como outras coisas. É o caso do Sistema Nacional de Habitação, por exemplo. Com agências reguladoras, programas, servidores públicos, tudo dedicado a esse grande sistema. Tá? O mesmo acontece com o Sistema Nacional de Transporte, onde temos a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a Agência Nacional de Transportes Aquáticos, sem contar a ANA, Agência Nacional de Águas e Abastecimento, a ANEEL, de Energia, etc. Artigo 21, grandes sistemas. Agora no 22, o assunto não envolve a criação de grandes sistemas, mas de normas de condutas feitas para a sociedade e o Estado cumprirem no seu dia a dia. Ou seja, competência federal de legislar sobre direito que interessa ao meio ambiente. Competência delegável por lei complementar. Como disse, é o artigo 22 da Constituição. Fabiano, delegáveis a quem? Aos estados e ao Distrito Federal. Só a eles. Tudo é delegável? Não. Só pontos específicos. A lei complementar vai delegar pontos específicos. Diferente do artigo 21, nesse artigo 22 que a gente vai tratar agora, a questão é fazer leis. Fazer leis. Não exatamente criar grandes sistemas de assuntos os mais variados, seja no direito agrário, seja no direito ambiental, seja no direito envolvendo energia, seja no direito administrativo. Não é criar grandes sistemas. O artigo 22, diferente do 21, trata de condutas específicas. Vamos tomar como exemplo dessa diferença, especificamente o caso da energia. É matéria de impacto ambiental em que a União tem competência privativa para legislar. Observem que a competência privativa desta aula é para legislar sobre as condutas, eu insisto. Condutas de quem? A nossa, a das pessoas, das empresas, do poder público, em matéria de águas, no dia a dia, em que a gente faz uso dela, por exemplo. É bem diferente do artigo 21 da aula passada, que fala de criar as normas que estruturem do zero um complexo sistema de gestão hídrica, que envolve inclusive a produção de energia. Vamos ficar atentos para essas sutilezas. O artigo 21 da aula passada, construção de sistemas nacionais. Competência exclusiva, portanto indelegável, da União. Artigo 22 desta aula agora. Edição de normas de conduta sobre equilíbrio ecológico. Um fazer e um não fazer. Competência privativa da União. Delegável, portanto. Por outro lado, meus amigos, já adiantando uma distinção para a aula que vem, eu chamo a atenção de vocês, dos amigos, para o fato de que a competência do 22 também não pode ser confundida com aquela de executar medidas pontuais específicas de conservação do meio ambiente. Essas medidas materiais vocês vão encontrar no artigo 23, que é o da aula que vem, da Constituição. São o que chamamos de competência comum, essas do artigo 23, que a gente verá na aula que vem. Mas agora o foco é na privativa.
A primeira matéria legislativa federal delegável que nos interessa, que tem impacto no meio ambiente, se refere a normas de direito agrário. Por quê? Respondo com uma pergunta, essa pergunta. Sabe qual atividade humana que, de longe, gasta mais água? Normas de direito ambiental devem estar envolvidas em tudo que se refere à agropecuária, que é a atividade que mais gasta água. A segunda matéria é, outra coisa importante, as águas diretamente. Legislação para a água. Quanto a gente gasta para fazer um hambúrguer, gente? 2.400 litros, um hambúrguer. Vamos passar para uma terceira matéria que está lá no artigo 22 e que é fundamental nos dias de hoje. Eu estou falando da legislação básica de transportes, competência privativa da União. É ele que vai decidir que ênfase daremos aos trens e aos caminhões. Que ênfase daremos à nossa navegação de cabotagem? Pessoal, o que é navegação de cabotagem? É aquela que se faz ao longo de uma costa marítima, sem perdê-la de vista, né? Nunca se afastando demais. Ora, nós temos que ainda 2/3 das cargas do Brasil são transportadas por rodovias, né? E aí quando acontece uma greve, inclusive, de caminhoneiros, a gente sabe como é que a situação fica. O país para. Lamentamos há décadas não termos ferrovias e nem uma boa navegação de cabotagem, que ligue, por exemplo, Porto Alegre a Manaus. Sim, não, sem nenhum problema, só por água. Por água você vai de Porto Alegre a Parintins, a Manaus, a Itacoatiara, a Coari, a Tabatinga, na fronteira com o Peru e com a Colômbia. Então nós estamos falando de um setor fundamental para a economia, transporte, e para a ecologia. A Política Nacional de Transporte tem tudo a ver com o meio ambiente. Agora, amigos, vamos para a quarta competência privativa que tem relevância ambiental. Aí vamos falar diretamente da regulação da poluição. Poluição é algo que sempre atinge mais do que um local específico. Ela se espalha, como se espalha a fumaça das queimadas do Pantanal ou da Amazônia Legal sobre os céus de Cuiabá, BH, Goiânia. Por isso a União é que manda no tema. Poluição é coisa muito séria. Ela pode acabar com o rio que atravessa inúmeros estados. Quinta competência do artigo 22, que nos interessa agora, é a de trânsito. Falamos de transporte, agora vamos falar de trânsito. Normas gerais, não as locais, de trânsito. Só para dar um exemplo, aponta o transporte de produtos químicos perigosos, como de altíssimo interesse ecológico. Vocês já viram um derramamento de ácido sobre um córrego, sobre uma mata? Não é nada bonito. E o absurdo gasto de diesel para caminhões que deveriam, em parte, ser substituídos por trens. A sexta competência privativa se refere a jazidas e minas. Jazidas se diferem de minas porque minas são jazidas sendo exploradas. A importância do tema é óbvia. Basta a gente lembrar de Mariana, né, e Brumadinho. Tudo aconteceu por conta da mineração, da necessária mineração, mas perigosa mineração. A sétima competência privativa é metalurgia, que também não poderia ser diferente. Pouca coisa gasta tanta árvore e tanta água como para se fabricar metal, artefatos de metal, coisa que a gente domina há milênios. Mas engraçado, até hoje não conseguimos fabricar metal sem gastar muita árvore, muita terra, muita água.
A oitava matéria de nosso interesse, que está lá no 22, é a questão dos indígenas. Terras indígenas, por diversos fatores, e nem todos têm a ver com os próprios indígenas, são as mais preservadas, disso ninguém duvida. Terras e hábitos indígenas, portanto, estão entrelaçados na proteção do meio ambiente, sim senhor. É claro que a gente não cai nessa conversa de idealização e endeusamento do indígena. O indígena não é melhor nem pior do que qualquer pessoa. O fato é que existe uma certa consciência preservacionista, óbvia e intuitiva, sem se contarem as lendas, etc., na cultura indígena. Mas independentemente disso, preservação de culturas indígenas e preservação de natureza costumam andar juntas. Não dá para separar muito essas duas coisas. A nona competência parece não ter nada assim, diretamente a ver com o meio ambiente, não, mas tem. Né? Competência privativa da União relativamente a licitações e contratos. Não são só as empresas que, por imposição do mercado, estão ficando, né, cada vez mais verdes e procurando o tal do selo ESG, que quer dizer cuidado com o meio ambiente no que se refere à letra E dessa sigla ESG. O maior consumidor de todos, em todos os países, é o Estado. Ninguém compra mais do que ele. Ninguém é, mesmo com todos os problemas, mais confiável para pagar do que ele. E isso faz, pessoal, com que o Estado, também aí, na condição de contratante, possa forçar, possa impor ao setor produtivo, ao setor financeiro, um certo padrão de conservação da natureza, ao se recusar a contratar aquelas pessoas que só destroem para lucrar. Cada ente público governamental, estados, municípios, Distrito Federal, tem sua autonomia para impor regras de licitação e contratos públicos. Mas essas regras gerais, só a União. E a União observará a sua política nacional de meio ambiente na imposição dessas normas. Então, na hora de exercer sua competência privativa de legislar normas gerais de licitação e contratos públicos, a União, claro, tem que observar a política nacional de meio ambiente. E isso vai acabar se impondo aos entes menores, como estados e municípios. Bom, essas são as legislações importantes para a preservação do meio ambiente que o Constituinte resolveu, né, que sejam federais. Embora delegáveis em alguns pontos por lei complementar, como eu já disse lá atrás. Na aula que vem, estudaremos competências comuns, pessoal. E espero que todo mundo esteja preparado já com tudo na cabeça sobre competência exclusiva da aula passada, competência privativa desta aula, para que a gente, né, chegue afiado na competência comum, né, em que todo mundo tem que agir um pouquinho. Beleza, gente? É o que temos por agora. Vamos estudar em casa ou onde pudermos. Grande abraço, até mais. Carpe diem.